Mas assim, eu sou resultadista, né? O torcedor do Flamengo quer ver esse time jogar um pouco mais de bola. Mas é um Flamengo muito vivo no Campeonato Brasileiro. É um Flamengo que hoje, por pontos perdidos, tem o mesmo número de pontos do líder do campeonato. De qualquer maneira, o Flamengo ganhou e foi muito importante. A vitória veio no fim, num gol suado. Suado maneira de falar, né? Mais um passe lindo do Gabriel pro Carlinhos. Ao mesmo tempo, vamos lá. Esse Flamengo tem se mostrado um Flamengo que tem casca de time campeão. Se eu não me engano, nos últimos jogos aí, foram 11 pontos que o Flamengo conseguiu vencer, fazendo gols nos últimos minutos. Salve, salve nação, saudações rubro-negras nação. Vamos acompanhar aqui a repercussão do triunfo do Flamengo em cima do Vitória lá na Bahia. Vamos acompanhar aí o pessoal falando sobre o Flamengo que está coladinho ali na liderança do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos. Vamos acompanhar aí o pessoal fazendo essa análise aí em cima do Mengão. Nação, antes do vídeo, se possível, já deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino, dá notificações para todos. Tamo junto, vamos ao vídeo. Ô Ricardo Martins, eu fico aqui me perguntando se essa sequência que o Flamengo vai ter pela frente em agosto, talvez não explique esse desempenho nos últimos jogos. Se não é um Flamengo talvez dosando um pouquinho aí o gás, pensando na maratona quando voltar a Copa do Brasil e quando voltar a Libertadores. Pode ser estratégica essa postura do Flamengo nesse jogo? Eu não acredito, Jorge, porque não foi só nesse jogo que o Flamengo não jogou bem, né? O Flamengo não jogou bem contra o Criciúma, venceu, que é o importante, venceu hoje de novo também pelo placar de 2-1, com um gol no finalzinho, um belo gol do Carlinhos. Mas assim, eu sou resultadista, né? O torcedor do Flamengo quer ver esse time jogar um pouco mais de bola. Mas é um Flamengo muito vivo no Campeonato Brasileiro. É um Flamengo que hoje, por pontos perdidos, tem o mesmo número de pontos do líder do campeonato. Então é um Flamengo que pode jogar mais, evidentemente que pode. É um Flamengo que poderia dar um espetáculo um pouco melhor para o seu torcedor, poderia, mas o resultado está vindo. Foi um Flamengo que foi campeão carioca, um Flamengo que se classificou na Libertadores da América sofrendo, mas se classificou. É um Flamengo que vai agora fazer um confronto de Copa do Brasil espetacular contra o Palmeiras e pode passar. E é um Flamengo que está brigando pelo Campeonato Brasileiro. Mas, como a gente gosta de dizer, no desempenho e na bola, não está legal. No resultado está muito melhor do que na bola. Agora, não vem com essa conversa aí, ô Jorginho, que está poupando. Só fiz uma pergunta. Poupando nada. Só uma pergunta. O Flamengo está poupando é o futebol. É a bola. Que esse time tem que jogar mais do que joga. Porque aí a gente não está falando só desses dois últimos jogos, né, Formiga? A gente pode voltar também para Cuiabá, para Fortaleza. A gente está falando de 4 jogos, né? E 4 jogos que relembram um momento também muito nebuloso da temporada do Flamengo do Tite. Lá atrás, né, ali o jogo contra o Palestino, uma sequenciazinha pós decisão do Carioca ali, ruim. Então o Flamengo teve aquele momento, que foi o momento em que o torcedor olhou e falou que não tá legal. O Tite tomou vaia no Maracanã. Isso, ficou ali muito, muito perto até do Tite falar, cara, pô, isso aqui deu. Depois ele estabilizou, o time foi bem, durante a Copa América, acho que a vitória contra o Vasco para ele foi fundamental, do jeito que foi, né? Depois teve uma sequência ótima de resultado e mais recentemente o jogo com o Atlético, que acho que foi meio que a cereja do bolo ali. E aí se esperava, pronto, o Flamengo encontrou o céu de brigadeiro e agora tá na plenitude. Era dali para mais, só que foi dali para menos, né? Mas, de qualquer maneira, esse é o gol do Arrascaeta, né? De qualquer maneira, o Flamengo ganhou e foi muito importante. A vitória veio no fim, num gol suado maneira de falar, né? Mais um passe lindo do Gabriel pro Carlinhos. E esse Carlinhos é um jogador que tá humilde, quietinho na dele. Decidiu 2 jogos. Decidiu já 2 jogos, tá encontrando o espaço dele. Ele descansa o Pedro e possibilita esse gol foi anulado, né? Foi anulado, o Fabrício Bruno. O gol do Fabrício foi anulado. E possibilita o jogar com o Gabriel, entendeu? Mas, volto a dizer, sabe, o Flamengo tem que produzir mais do que produziu. O senhor Manete, a gente falou aqui, né, Flavinho? O Facinca não tava o Avelar, a gente falou que pelo técnico que tem, pela estrutura, pelo dinheiro, né, pelos jogadores, o Flamengo tem que fazer algo mais vistoso, né? E a gente não tá vendo isso. Eu, pelo menos, não estou enxergando isso, né? Mas o futebol que está sendo praticado é, nesse momento, suficiente para estar ali nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Achei importante, mesmo jogando mal, acho que isso é um sinal até positivo para o torcedor, se a gente quiser olhar o lado positivo aí para o torcedor do Mengão.
O lado positivo é o seguinte, não performou bem, um adversário que obviamente a expectativa era grande para que existisse uma vitória do Flamengo, e ela aconteceu, Lucas Pedrosa. Assim, se você olhar lá na tabela, daqui a 5 rodadas que você olha lá, você vê, o Flamengo venceu, ganhou 3 pontos, numa rodada importante para o Flamengo, onde o Botafogo empata, onde o Palmeiras perde, e se o Flamengo, imagina só, se o Flamengo não vence essa partida, o lecrequé que não ia dar, e com toda a razão. Então, assim, eu acho importante também, isso é um sinal de uma efetividade, assim, você não foi bem, mas pelo menos, mesmo que no final, aos trancos e barrancos, você venceu. Não sei, eu tô tentando olhar o lado positivo. Eu concordo com você, tá, Fernanda? Acho que tem 2 maneiras da gente olhar essa partida. A primeira maneira é, o líder Botafogo empatou. O segundo colocado, que é o Palmeiras, perdeu. O Flamengo somou 3 pontos. Então, de uma forma pragmática, a rodada foi maravilhosa pro Flamengo. E, inclusive, a gente tem que parar pra pensar que alguém acha que o Tite foi campeão brasileiro nas vezes que ele foi campeão brasileiro, jogando bonito todas as rodadas? Isso não aconteceu. O Tite é um cara que é pragmático, que em vários momentos ele vai apresentar um grande futebol e ele vai pontuar. Essa é a cara do Tite. É claro que aí eu vou olhar pela outra vertente, que o Flamengo fez um jogo muito ruim ontem mesmo. Principalmente até o gol do Arrascaeta, uma pobreza de ideias, um time sem repertório, uma equipe que, inclusive, na minha opinião, foi superada pelo Vitória no primeiro tempo. Vitória teve mais oportunidades claras e aí o Arrascaeta apareceu, porque o elenco cara tem jogadores desse nível. Isso. No segundo tempo, entra um Gabigol pela 3ª vez seguida e entra muito bem. Tanto é que aquele passe ali não é um passe fácil. Ele conseguiu achar o Carlinhos, acreditar no Carlinhos, que teoricamente é um jogador muito alto e muito pesado e seria difícil ele chegar naquela bola. Ele consegue achar o passe perfeito, o Carlinhos protege, usa o corpo e faz um belíssimo gol. Então, repito, eu acho que o Flamengo jogou mal, tá, Fernando? O Flamengo Sim. do Tite, que tem esse investimento, que tem todo esse investimento, tantos jogadores bons, não pode desempenhar tão mal contra o time que está brigando para não cair, com todo respeito ao Vitória. Ao mesmo tempo, vamos lá, esse Flamengo tem se mostrado um Flamengo que tem casca de time campeão. Se eu não me engano, nos últimos jogos aí, foram 11 pontos que o Flamengo conseguiu vencer, fazendo gols nos últimos minutos. Tanto contra o Atlético Paranaense, entre outras partidas que o jogo estava empatado, e o Flamengo ia lá, virava aos trancos e barrancos. Foi contra o Bahia também? Não, no final. Não, contra o Bahia, eu não me recordo. Atlético Paranaense... Contra o próprio Cuiabá. Cuiabá. Mas, assim, eu concordo com tudo que vocês estão falando. A gente sempre tenta, nesse programa aqui, olhar o lado positivo também, mas, claro, o Vene, como representante do Flamengo, ele vai ter que sempre também mostrar, isso aqui não tá legal, o meu vamos ponto é o cobrar. seguinte, Isso faz parte. se eu não me engano, foi o 3º ou 4º jogo seguido que o Flamengo joga mal. Verdade. Sim. Eu entendo entendi. que no Campeonato Brasileiro é importante sempre pontuar, e eu ressaltei isso aqui. Tem que comemorar os 3 pontos. São 3 pontos, se a gente parar e analisar o cenário, são 3 pontos difíceis. Apesar do Vitória estar na parte de baixo da tabela, mas encarar o Vitória lá no Barradão não é nada fácil. Agora, se a gente parar e pegar um recorte, foi o que eu acabei de mencionar. A última grande partida do Flamengo foi contra o Atlético Mineiro. E é isso que me preocupa. Quando pegar jogos mais complicados, exemplo, Copa do Brasil agora Palmeiras, aí tem o Bolívar na Libertadores. Como que será o desempenho do Flamengo? Mas às vezes inflama diferente, né? Tá aí nação, a mídia falando aí sobre o nosso Mengão, né? Cada um dá um palpite, cada um dá a sua opinião ali. E eu concordo com praticamente todas ali o que o pessoal tá falando, né? Eu acho sim que o Flamengo tem que melhorar, como eu falei no vídeo pela manhã aqui, no finalzinho eu deixei a minha opinião. O Flamengo tem que melhorar sim, parte tática, parte técnica, parte física. Alguns jogadores ali estão deixando a desejar, como a Arrascaeta, apesar de ter feito o gol, a gente espera muito mais de Arrascaeta. Ala, o volante, vou ser repetitivo aqui falando de Ala. Cara, Ala está irreconhecível, não sei o que está acontecendo com Ala. Mas está tudo na mão de Tite, né? Tite é um profissional, é um técnico de alto nível que sabe muito bem o que fazer. Nesse momento de queda da equipe do Flamengo. O Flamengo caiu nos 4 últimos jogos aí, apesar da vitória contra o Criciúma, apesar do triunfo contra a equipe do Vitória, mas o desempenho do Flamengo está irreconhecível. Essa é a realidade. Mas eu me apego muito ao que o amigo lá do TNT Sport falou lá no começo do vídeo lá. Cara, queira ou não queira, o Flamengo está muito vivo no Campeonato Brasileiro, né? Tá ali coladinho com o Botafogo, com um jogo a menos, com todas as dificuldades que o Flamengo passou no período da Copa América. Assim, o Flamengo está ali no topo, ali juntamente com o Botafogo, na luta por esse título, hein?
E aí vem aí um mês recheado de grandes jogos, aí, jogos decisivos aí, que o Flamengo vai ter que estar muito bem fisicamente, mentalmente, taticamente, tecnicamente. O Flamengo vai ter que estar bem em tudo, espiritualmente, em tudo que a gente pensar, o Flamengo vai ter que estar bem, porque realmente são jogos pesados ali contra o Palmeiras, contra o Bolívar na Copa Libertadores da América, contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Cara, vai ser um mês daquele jeito. Nação, deixe seu comentário abaixo aí, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto. Saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.